durante a realização da redação do Enem, é importante a gente pensar o que será cobrado durante a correção. Então, os professores lá, os dois corretores, né, eles vão pegar o texto, eles vão procurar o quê? Então, isso é importante a gente ter em mente, né, quais critérios serão cobrados. Então, são 5 critérios, cada um ele cobra uma habilidade específica de escrita. Então, no critério 1, por exemplo, ele vai verificar a utilização da linguagem. Então, as questões ortográficas, de acentuação, de elaboração dos enunciados, como o uso do vocabulário, né, a estrutura da frase, tudo isso vai ser considerado. Então, ele vai observar, né, até 200 pontos, sempre oscila de 40 em 40. Então, assim, escrita muito precária, assim, de pessoas que são praticamente semi-analfabetas, ele dá entre 0 e 40. E aí ele vai ali, né, aumentando o nível de escrita até chegar a 200 pontos, que aceita apenas um erro ortográfico para tirar os 200 pontos. 2 erros ou mais, já cai para 160. Na competência 2, nesse critério 2 de correção, ele vai observar 2 questões, né? A questão do tema, como o aluno, né, o candidato, entendeu o tema, ele desenvolve esse tema plenamente, e qual é a estrutura de texto, se ele atende o gênero proposto. No caso, quando o candidato ele faz um gênero que não é aquele previsto, a redação ela já é zerada, ou quando também há a fuga total do tema. Também, como no critério 1, oscila de 40 em 40 até chegar a 200 pontos. O critério 3, né, eu gosto de dizer para os alunos que é o critério que exige mais atenção da gente, né? Que ele vai verificar como você usa as informações para defender o ponto de vista que você assumiu. Então é importante você verificar, né, a qualidade dessas informações. Lá tem um item que ele fala se essa informação ela é legitimada. Então fazer uma citação é importante? Sim, mas de quem é a citação? É um conhecimento legitimado, né? Ele tem respaldo científico, então citar qualquer pessoa, qualquer autor não é significativo. E também vai verificar aqui se o candidato, né, ele tem um projeto de texto, então que ele apresentou lá na introdução, né, no primeiro parágrafo, na introdução, se ele desenvolve bem, né, os argumentos e se a proposta de intervenção que ele fez está de acordo com a introdução apresentada. No critério 4, a competência 4, ele vai verificar a construção do texto. Então, ele vai verificar os elementos coesivos. Então, se você tem todos, né, são 2 habilidades que ele vai verificar. Primeiro, tem os articuladores? Depois, se eles estão colocados, né, se eles fazem sentido. Então, ao usar a coesão, né, ali feita por uma conjunção, se aquela conjunção faz sentido com a ideia que está sendo apresentada. Aqui ele vai quantificar. É importante que você coloque, né, os articuladores em todos os parágrafos externamente e internamente também. Então, colocou somente externo, mas não tem nenhum interno, perde-se nota. Colocou apenas, né, os internos, mas não tem os externos ligando um parágrafo a outro, também a nota vai ser diminuída. E o critério 5, a competência 5, é a proposta de intervenção. É uma criação do Enem, esse tipo de conclusão, que o candidato deve elaborar uma proposta de intervenção por problema discutido. Essa proposta tem que ter 5 elementos e também ele vai verificar se essa proposta está de acordo com o tema apresentado e vai quantificar. Então, o elemento 1 é o agente, quem vai realizar a ação. O elemento 2 é a ação propriamente dita. O elemento 3 é como vai ser feito, né? O meio que vai ser utilizado para poder executar essa ação. O elemento 4 é o efeito, o resultado que se espera. E o elemento 5 é um detalhamento de um desses elementos anteriores. Com 5 elementos, você tira os 200 pontos. Tá ok? Mas é importante pensar, por exemplo, aqui, você não pode fazer uma oração subordinada, condicional. Você escrever assim, se o governo fizer, se a sociedade civil fizer, a nota no máximo chega a 80. Então é proibido utilizar orações condicionais nesse critério 5 da redação do Enem.